senhoras vereadores, senhores vereadores, imprensa aqui presente, hoje, no tempo do nosso partido, do PSOL, eu venho falar de um assunto que para mim é prioridade absoluta, para o nosso mandato, Cidade em Movimento também, e para o nosso partido é prioridade absoluta, que é criança e adolescente. É nossa prioridade, deveria ser a prioridade de todos e todas que aqui estão e de todos que estão nos ouvindo e estão nos vendo. Por isso, determina a lei e a Constituição Federal. Criança e adolescente é prioridade da família, é prioridade absoluta da sociedade e do poder público, segundo estes dispositivos legais. Por isso, dentro de uma das razões de ser desta casa, o papel de fiscalizador. Quero trazer um slide com informações sobre o orçamento criança para debatermos e avançarmos. O nosso primeiro slide traz a subfunção assistência à criança e ao adolescente. Vi aqui neste plenário, agora há pouco, vários discursos sobre o abandono de nossa juventude, a perda de nossas crianças e adolescentes pela violência e para as drogas. Lembrando desses discursos, me deparo com o que o município de Fortaleza vem prevendo de gastos para contrabalançar, combater e evitar estas perdas de 2010, 2011, 2012, 2013. Não chegou a 30 milhões de reais em cada ano. Cerca de 0,5% os valores para subfunção em referência. Para que vocês observem aí o slide, em 2010, para assistência à criança e ao adolescente, eram 21 milhões e 800 mil aproximadamente, de um orçamento de 3 bilhões e 856 mil, o que correspondia a 0,57. Em 2012, subiu a subfunção para 27 mil, mas o orçamento foi para 5 milhões. Em percentual, baixou para 55%. E neste ano de 2013, o orçamento é na casa de 5 bilhões e 500 milhões. E o total para assistência seria a criança e adolescente de 28 milhões, o que daria 51%. O que percebemos é que vai caindo. De 2010, 0,57%, 2011, 0,57%, 2012, 0,55% e 2013, 0,51%. No slide seguinte, nós vemos proporcionalmente o que isto significa no orçamento e que veio caindo. Enquanto isso, a arrecadação vem aumentando. O orçamento de Fortaleza de 2010 para 2013 cresceu quase 50%, exatamente 44,89%. Pergunta então, onde está a prioridade dada à criança e ao adolescente pelo poder público, previsto na Constituição, no artigo 227, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. Lembremos que o resultado final destas previsões orçamentárias é responsabilidade da administração pública, Prefeitura de Fortaleza, e nossa Câmara Municipal de Fortaleza. Agora passemos para o terceiro slide, que traz a execução orçamentária desta subfunção. Nesse terceiro slide, a responsabilidade é da Prefeitura de Fortaleza, mas a responsabilidade é nossa, de vereadores, fiscalizar. E quando necessário, denunciar. E aqui, frente a estes números, não poderia ficar calada. E tenho que denunciar. Tenho que falar, trazer ao debate para que corrijamos os rumos e possamos melhor caminhar. Ora, vejamos. O valor previsto era muito pouco e nunca chegamos a 100% de execução. Vem caindo de 2010 do percentual de 87% para 77%. E fico muito preocupada a ver este ano de 2013... até o mês de agosto, com apenas 27% de execução. A cidade de Fortaleza não pode ser só obras. Fortaleza é feita das pessoas que nela vivem, há incluídas, claro, crianças e adolescentes.
A prefeitura deve lembrar disto, a gente deve lembrar sempre disso. Ficam, então, algumas perguntas. O que justifica a diminuição na previsão orçamentária assistência à criança e ao adolescente? O que justifica a diminuição da execução orçamentária nesta subfunção? Falta de recurso? Como estamos vendo, não é. No sexto slide, vemos que a execução geral deste ano, do governo Roberto Cláudio, ficou em 52%. Então, por que a execução da assistência à criança e ao adolescente ficou em 27%? Infelizmente, é a cultura política de não se investir nas pessoas, de não priorizar as crianças e os adolescentes que se perpetuam e, neste caso, se agrava. Mas ainda há tempo de mudarmos os rumos. Por isso, vim à tribuna fazer este debate. Vereador João Alfredo, nesse último slide, nossa preocupação mais que atual. O PPA de 2014 e 2017 retira 30 milhões da área da criança e adolescente, se comparado com o PPA de 2010 e 2013. No governo de Luziane, a qual fizemos oposição, a assistência à criança e adolescente significava 0,5%. Deixa eu repetir, 0,5%. Agora, o PPA proposto pelo governo Roberto Cláudio, a qual também fazemos oposição, baixa ainda mais este percentual para 0,2%. Mas somos uma oposição ideológica e propositiva. É neste sentido que vimos aqui trazer este debate, alertando para que não consolide tal situação. Seria de uma infelicidade muito grande, não só para a imagem de Roberto Cláudio, mas também para a nossa desta Câmara, mas principalmente para as nossas crianças e adolescentes que necessitam de políticas públicas, necessitam de assistência. Não só porque necessitam, mas por ser um dever de quem executa, de quem gere, de quem está à frente das políticas públicas e um direito fundamental constitucionalmente previsto. Dito isto, reafirmo nossa oposição programática, porque nós do Partido Socialismo e Liberdade temos como prioridade a criança e o adolescente, não só porque está na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas por uma convicção política de que só assim mudaremos para melhor a cidade de Fortaleza, o Ceará, o Brasil e o mundo. Vereador João Alfredo, eu lhe escuto com muito prazer. Companheira vereadora Tonha Rocha, a melhor forma de se analisar se uma ação, se um programa, se um projeto, se uma política pública da administração é ou não é prioridade, é exatamente o orçamento. Mas mais do que o orçamento, como fez Vossa Excelência aí, é a execução orçamentária. Ou seja, quando se analisa efetivamente o que foi gasto do orçamento para a área de criança e adolescente, e mais do que isso, como Vossa Excelência fala, o que está sendo projetado, e está aí esse gráfico que está agora, né, à nossa vista, o que está sendo projetado para os próximos 4 anos pelo PPA, está absolutamente claro que para essa administração, criança e adolescente não é prioridade. E aí você abre os jornais de hoje, o Jornal Diário do Nordeste hoje traz uma matéria que nos choca a todos, né? Que é exatamente as vítimas, tá certo, de mortes por arma de fogo. São jovens. Portanto, é uma situação em que a gente tem praticamente um extermínio da juventude na nossa cidade. E que deveriam, portanto, merecer da administração mais recursos. A aplicação dos recursos, a execução do orçamento e aumentar os recursos para os próximos 4 anos. E o que nós estamos vendo, está ali, de 86 milhões do PPA de 2010 para 2013, nós caímos para 56 milhões. A população cresceu, os problemas aumentaram, tá certo? E aí nós temos a diminuição dos recursos. Então, parabéns a Vossa Excelência pela denúncia fundamentada que Vossa Excelência faz. Obrigado, vereador João Alfredo. E aqui, para concluir, é dizer para o povo de Fortaleza, quando a gente abre um jornal de hoje, e eu fiz aqui a anotação manuscrita, em 10 anos, vereadora Cláudia, em 10 anos, mortes de jovens triplicam
em 10 anos. Eu quero dizer aqui ao povo de Fortaleza, ao povo do Ceará, aos vereadores desta casa e às vereadoras, vai aumentar. Vai aumentar enquanto criança e adolescente não for prioridade absoluta. Enquanto, até o mês de agosto, vereador Carlos Mesquita, do que foi orçado, que é muito pouco, era 5%, ou 0,5%, só se gastou 27% do que foi orçado. Então isso é inadmissível. Dizer que criança é prioridade absoluta, não basta dizer, como diz aquela propaganda que vinculou tanto tempo e que vai concluindo o vereador Adail. Não basta dizer que é prioridade absoluta. Tem que provar com ação a prioridade absoluta. Tem, acima de tudo, mais do que palavras, ser exemplo. Fortaleza só vai deixar de exterminar suas crianças e sua juventude quando no orçamento e quando no PPA deixar de ser esse orçamento vergonhoso que hoje é de 0,2%. Muito obrigada.